Sejam bem-vindos a mais uma leitura, nossa leitura bíblica sistemática de todos os dias, falando a respeito da palavra, do texto lido, de onde nós recebemos as bênçãos de Deus. Nossa leitura é sequencial, portanto, hoje nós vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 15, a partir do verso 13, logo após a abertura. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma oportunidade, boa oportunidade para ler a Bíblia e receber as bênçãos de Deus nesse texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, a partir do verso de número 13. É o que nós vamos ler nesta manhã e convido a todos para nos acompanhar nesta leitura. Davi foge de Absalão, é a sequência da leitura que nós estamos tendo. Foge de Absalão, seu próprio filho, que se rebelou contra ele, contra o pai. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Dessas 10 mulheres concubinas que ele deixou, vai ter um acontecimento por causa dessa atitude do rei. Mas voltemos ao início do texto da leitura de hoje. Quando o mensageiro veio e disse para Davi, a respeito do verso 13, que todo o coração de Israel ia após Absalão, talvez fosse um exagero por parte do mensageiro. Realmente havia muita gente com Absalão, mas muitos estavam enganados a respeito da razão de fazer aquele movimento em torno de Absalão. Obviamente, muitos estavam com uma queda, uma tendência, gostavam de Absalão, por causa de algumas ausências do rei, alguns recuos do rei que já estava velho. Absalão conquistou um espaço no coração de muita gente. Outras pessoas estavam indo porque ia ter festa. Aliás, foi o que Absalão disse quando disse que ia para Hebrom, sua cidade natal, que era um berço do rei Davi. Ele disse que ia pagar um voto. E o voto era, gente, uma ocasião de festa, de festejar a Deus. E, é claro, tinha comida, bebida e alegrias. E você sabe que em qualquer uma dessas coisas, desses eventos, tem gente que vai pela comida. Então, o rol de pessoas, o grupo de pessoas que iam com Absalão, não estavam com o coração 100% com Absalão. Havia muitos que estavam. Muitos sabiam o que iam fazer, que era proclamar a rei Absalão rei no lugar de seu pai. Muitos sabiam disso, alguns importantes, alguns chefes, mas na maioria das pessoas, imagino eu. Mas Davi avaliou a situação, avaliou e disse no verso seguinte, que é o verso 14, levantai-vos e fujamos, dai-vos pressa, porque ele pode vir contra nós, como rei lá em Hebrom, que era uma cidade uns 30 quilômetros de distância, como rei lá,
ele pode proclamar para todo Israel, que era o que ele tinha programado fazer, que Absalão programou fazer. Vai anunciar em todos os lugares e a notícia vai sair de boca a boca, até porque tinha gente paga para isso, para sair. A Bíblia chamou de espias no começo do capítulo 15, para espalhar a notícia. O rei agora é Absalão. Então as pessoas querem mudar, porque querem mudança. Preferem mudar porque querem mudança. Não há uma fidelidade por quanto Deus era com Davi. Uma grande parte não avaliou assim. E a notícia ia espalhar, e então Absalão, como rei, podia juntar. Então agora nós precisamos depor, tirar o rei Davi, pois ele já está velho. Haveria enfrentamento da parte dos fiéis de Davi, dos soldados de Davi. E se houvesse um enfrentamento, obviamente, guerra. E Davi sabia, eu não posso entrar em guerra. Talvez até por não querer, mas Davi realmente estava na condição de, mesmo idoso, mas estava na condição de uma fera acuada, uma fera ferida e acuada. Que, aliás, é um argumento que vai surgir aqui na sequência da nossa história. Davi estava velho, estava fraco mesmo, não tinha muitos que estavam com ele naquela ocasião de que as notícias ainda não corriam bem. Então, ele sim poderia estar fraco, mas em contrapartida, um homem que toda a vida foi um soldado, valente, guerreiro, estrategista, que foi o que Davi demonstrou aqui que ele era. Estrategista e iluminado por Deus, né, gente? Então, essa parte da história aqui mostrou que Davi determinou para si mesmo que iria fugir e disse: dai-vos pressa, fujamos. E provavelmente ele já ficou não na cidade, mas a leste da cidade, pois a Bíblia diz que ele só atravessou o ribeiro. E o ribeiro está entre Jerusalém e a próxima etapa da viagem, vamos dizer assim. Eles queriam fugir para o leste, para o lado do deserto, para o lado de onde o sol nasce, para o lado do Rio Jordão. Vamos falar assim. Se você olha no mapa, Davi fugiu para a esquerda, a direita. Pois bem, vamos ler então aqui a sequência da história. Verso de número 15. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, meu senhor. Fidelidade. Pessoas fiéis ao companheirismo, pessoas fiéis ao ministério. Eis que estamos aqui. Nós vamos ver mais pessoas fiéis àquele ministério de Davi, fiéis àquele homem no qual Deus tinha colocado seus olhos, naquele homem o qual tinha o coração segundo Deus. Tudo isso é bonito, gente, é muito bonito. Verso de número 16, e saiu o rei com toda a sua casa e deixou as 10 mulheres. Verso 17, tendo, pois, saído o rei com todo o povo, a pé, pararam num lugar distante. Saiu do palácio, parou num lugar ainda na periferia da cidade, vou falar assim para a gente entender mais fácil, e disse, e todos seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Era uma escolta para o rei. Os quereteus e peleteus eram pessoas que no começo do livro de Samuel, se posicionaram ao lado de Davi durante os 7 anos quando ele reinou em Hebrom, quando ele não era rei sobre Israel inteiro, mas só em Hebrom, e pessoas que vieram com ele de Gate. Gate é terra dos filisteus. E lembra que ele ficou 2 anos em Gate, na terra dos filisteus? Lá, pessoas viram, no convívio com Davi, viram a sua moral, viram a sua capacidade, viram a sua fidelidade com Deus. Eram filisteus. E filisteus se puseram ao lado de Davi. Quando um filho, nascido em Israel, com
com sangue judeu, com sangue real nas veias, se levantou contra Davi. Outros filisteus, que eram gentios, se puseram ao lado de Davi. Vai vendo o contraste que é, gente. A Bíblia fala bem claro aqui no verso de número 18. 600 homens que vieram de Gate a pé, que eram Gate na Filístia, entre os filisteus. E os filisteus eram inimigos de Israel. Vai vendo. Caminhavam diante do rei, faziam uma escolta diante do rei. No início do verso diz que eles iam ao seu lado e aqui diz que eles iam adiante. No final do verso diz que eles iam adiante. Ou seja, eles formavam uma escolta para proteger o rei, guardar o rei. Disse, pois, o rei a Itai, o Giteu. Giteu é um descendente de Gate. Quer dizer, é um homem nascido em Gate. Ou seja, Giteu é o mesmo que falar filisteu. Compreendido? Então, Davi estava tratando com um filisteu, dizendo, por que irias tu conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. Quer dizer, você já largou a Filístia e já veio para Israel? Fica lá, você já ganhou nome, já tem suas terras lá, você tem suas posses, você já tem nome, já tem conceito com os cidadãos de Israel. E eu, vamos dizer eu estou fugido, eu sou um rei rejeitado, como pregou o irmão Brana. Eu sou um rei rejeitado. Lembre, o nome desse homem era Itai. Precisa ser guardado, porque um homem fiel. Era um gentil? Era um gentil, mas fiel ao rei rejeitado. Você se encaixa aí na história do rei rejeitado? Nós todos, como gentios, que ficamos ao lado de Cristo, o rei rejeitado, pois Jesus também é o rei rejeitado. E como Davi o era, rei rejeitado, leia lá São João, capítulo 18. Capítulo 18, quando Jesus foi rejeitado pelos próprios judeus, mas havia alguns que ficaram ao lado dele, como até hoje há nós, gentios, que não nascemos em Israel, não temos sangue judeu, nosso sangue é gentil, mas ficamos ao lado do rei rejeitado. Tudo isso é muito bonito, não é? Se lido dessa forma, lido desse jeito. És estrangeiro, é desterrado do teu lugar. O conselho de Davi, gente, ele foi muito sábio. Ele abriu mão daquela amizade e disse, fica com as tuas coisas, fica no teu lugar, não se compromete comigo, pois olha a minha condição. Verso de número 20, ou melhor, verso de número 20 mesmo. Onde vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Os teus irmãos eram os peleteus e... Como é que era o nome da outra tribo aqui que estava junto? Quereteus e peleteus. Os teus irmãos, quer dizer, os outros estrangeiros que acompanharam Davi da Filístia, de Gate, onde ele morou por 2 anos, acompanharam ele até Hebron, ficaram com Davi ali aqueles 7 anos. Agora Davi era rei sobre todo Israel, eles ficaram ao lado de Davi, mas Davi disse, agora eu não tenho para onde ir, eu vou para onde dá. E vocês, por favor, voltem, levam seus irmãos. Certamente esse Itai era algum líder, tinha alguma capacidade de liderança sobre os demais, pois Davi disse, leva teus irmãos. Consegue ver? Vamos agora ao verso 21, a resposta. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, certamente estará também o teu servidor. Oh, que resposta definida, bonita, que caráter nobre tinha esse homem. Vive o Senhor e vive o Rei. O Senhor Deus dos céus, aqui está em letra maiúscula. Ou seja, mesmo ele sendo um gentil, ele já cria no Deus de Israel.
Esse vive o Senhor, vive o Rei, é uma forma de reverência e de adoração. Vive o Senhor e vive o Rei. Que no lugar onde estiver o Rei, meu Senhor, onde estiver Davi, com quem ele estava falando, no lugar onde estiver, para a vida ou para a morte, eu estarei contigo. Por acaso vocês não se lembraram agora de Ruth, a Moabita, que abandonou, que no caso era bisavó de Davi, né? Lembrou-se dela quando ela disse, saindo dos Moabitas, e disse: onde pisar a planta do teu pé, o teu Deus é o meu Deus. Onde você dormir, eu dormirei e morrerei também. Fidelidade, gente. E a Bíblia tem espaço para todos os fiéis, independente da sua origem, de onde você veio, quais erros você cometeu, quais falhas. Teve um lugar na história, ao longo da história, para Ruth, a Moabita. Tem um lugar agora, quantos milhares, 3.000 anos depois, tem um lugar para Itai, o Giteu, o Filisteu. Tudo isso é muito bonito, tudo isso eu acho maravilhoso. Seja para a vida, certamente estará aí teu servidor. Que humildade, que coisa bela, né? 22, então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa adiante. E assim passou Itai, o Giteu, e todos os seus homens e todas as crianças que haviam com ele. Então, vai na frente. Vai argumentar o quê, gente, com um homem desse? Davi disse, então vamos. Então vamos. E toda a terra chorava, e grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E aí nós vemos o rei rejeitado. Aqui temos um rei rejeitado. Outro dia nós estávamos lendo sobre Davi e falando também sobre Absalão, ou melhor, sobre Saul, que também foi rejeitado. Mas Saul foi rejeitado por Deus. Davi foi rejeitado por homens. Saul foi rejeitado por Deus. De qualquer forma, você será rejeitado. Não estranhe se lá na escola, universidade, onde você estiver, na faculdade, você for rejeitado por alguns, por causa do seu jeito, por causa da sua fé. De qualquer forma, nós seremos rejeitados. E é melhor ser rejeitados por homens, não importa muito, do que ser rejeitado por Deus. A Bíblia relata de maneira triste para nós que toda a terra chorava, o próprio Davi chorava, e eles iam caminhando. Aí mais na frente vai dizer que eles estavam até descalços, uma maneira de expressar a sua tristeza e o seu sofrimento, descalços. Mas, pense bem, eles não estavam rejeitados por Deus. Davi e com quem ele estava, todos os que estavam com ele, não estavam rejeitados por Deus. Saul, ou melhor, Absalão, parece que estava por cima. Parece que estava com a vantagem, mas Deus era com Davi. Deus sempre estava com Davi. E essa é a mensagem para nós nessa manhã, nessa oportunidade. Eu vou parar a leitura nessa oportunidade aqui para voltar ao Salmo de número 3, que eu marquei para deixar uns comentários, uma parte do texto para vocês com os irmãos. O Salmo 3 tem um título, e no título diz: Salmo de Davi quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Ou seja, é exatamente a passagem que nós estamos lendo. O que Davi escreveu nessa hora de fuga, nessa hora de fidelidades, né? Pois é uma fidelidade de Itai e outros homens que estavam junto com ele, várias famílias, várias pessoas, todos chorando. O que é que saiu do coração de Davi? Saiu isto aqui: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Consegue enxergar agora o que é que estava? Ele orou a Deus. As angústias que ele tinha, ele orou a Deus. Ele disse a Deus: Senhor, os meus adversários agora têm surgido dentro da minha casa. Meu próprio filho. Como se tem multiplicado. Gente,
Você vai ler o Salmo de número 3, ler com jeito diferente agora. Porque aí você entende o que ele estava passando. Não é apenas uma leitura isolada do verso do Salmo 3, mas uma leitura com contexto faz muita diferença. O contexto da coisa. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Escudo, gente, que eles usavam normalmente no braço esquerdo, colocavam aqui, e na mão direita a espada. E ele dizendo a Deus, era uma linguagem para ele, era uma linguagem normal, porque ele sabia lutar, ele vivia lutando, viveu lutando a vida toda. Então, ele sabia o que eram as armas. E quando ele disse, Senhor, tu és o meu escudo, ele estava dizendo, Senhor é a minha proteção. Quando vêm as flechas, eu me protejo é com Deus, eu me protejo é com o Senhor. O soldado tinha esse hábito e ele punha o escudo na frente de si, ou do golpe de espada, ou do golpe de lança. Então ele se protegia. Então ele estava levando aquela imagem, aquela ilustração para Deus, dizendo, Senhor, és um escudo para mim, és a minha proteção, é o Senhor que me livra a minha vida do mal. Verso 4, com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quer dizer, até agora que ele estava passando, era o Senhor que tinha sustentado, que tinha trazido ele vivo. A gente lê isso aqui, a gente lê isso pela manhã, a gente cita, recita, escreve, eu me deitei e dormi porque o Senhor me sustentou, me protegeu, me guardou, me deu saúde. Mas veja o contexto da situação. Deus até aquela data, Davi já estava velho, né? Até aquela data Deus tinha guardado a Davi. Por que não agora em mais uma face? Era isso que Davi estava escrevendo, viu? No verso 6, não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Não temerei. Ele estava triste, mas ele não estava temendo. Há uma diferença aí. Tristeza? Sim, tristeza. Por quê? Era seu próprio filho, era uma situação que ele não queria, era uma situação lamentável. Tristeza, que nós sofremos também. Mas medo? Não, medo não. O nosso profeta, irmão Brana, ao pregar Israel e a igreja, ele diz, pelo menos até onde eu estou lendo, que é a quarta parte, nas 4 partes da série da mensagem, nos 4 cultos seguidos, ele está dizendo, o que eu tenho encontrado mais entre as pessoas é o medo. E eu estou pregando essa semana, pois ele pregou os 5 dias seguidos. Ele diz, eu estou pregando essa semana para que vocês não tenham medo. Olha o que Davi disse aqui no Salmo, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Então, tinha tristeza, mas não tinha medo. Tinha decepção. Sim, sofremos decepção, mas confiava em Deus. Quem confia em Deus não tem medo. Vai, tira o seu medo, irmão, irmã. Confia que o Deus desta velha Bíblia é o mesmo. Ontem, é hoje e vai ser eternamente. É só dizer, Senhor, eu ainda tenho medo. Me ajuda a confiar, então. Eu estou decepcionado, estou triste, eu estou ansioso pelo dia da manhã, mas medo não. E aí no verso 7, no final do verso, levanta-te, Senhor, e salve, minha salvação vem do Senhor. Então, ele realmente confiou e entregou nas mãos de Deus a sua vida, e Deus trouxe ele de volta. Se o Senhor nos permitir, nós continuaremos lendo na próxima oportunidade a sequência da história. Se Deus permitir, nós continuaremos e vamos ter ainda mais coisas boas para compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia com Jesus, Deus abençoe o seu fim de semana que já está começando.